Eu estou muito feliz de estar trazendo aqui a história do professor Antônio. Vou pedir para ele sentar aqui. A gente sempre está destacando projetos que, de alguma maneira, estão transformando a vida. O Antônio não teve um acesso fácil à educação, né, Antônio? No início foi bem difícil, né? Bem difícil. Morava na zona rural do interior de Quixeramobim e sempre estudei em escola pública, então não foi muito fácil, mas graças a Deus consegui e sou muito grato, aos meus pais principalmente. A gente pediu para o repórter Alessandro Mendes, que é da TV Verdes Mares, ela é afiliada da TV Globo no Ceará, ir até uma das escolas em que ele trabalha para mostrar um pouco de como é que funciona esse projeto para que a gente possa entender. E quem sabe isso não pode ser replicado para outras escolas, porque é um método tão simples, né? Bem Mas simples. alguém teve que pensar e teve que colocar em prática. E funciona, a gente vai falar dos resultados logo depois. Mas vamos ver a reportagem primeiro. É uma experiência inédita para os alunos da Escola Municipal José Bonifácio de Souza, em Quixadá, sertão central do Ceará. A turma do 5º ano está protagonizando o aprendizado. O professor, claro, comanda o ensino. 12 vezes 6. Teria que fazer o quê? Multiplicar. Multiplicar quem? Mas a partir daí a aula é diferente. Nada de mesas enfileiradas e alunos anotando. Aqui o conteúdo é compartilhado. Tu coloca 12 e 600 dividido para 20. Certo. 10 vezes 30. O número que der aqui, você vai dividir por 5 e vai botar aqui, tá? Tá com dificuldade, Sabrina? Isso mesmo, cada grupo tem um aluno atuando como líder. Eu explico para eles como é que faz. Todo mundo aqui orienta cada um. Eu tô ensinando, é como se eu fosse a professora deles. E eu passo que eu sei pra eles. E o melhor, quem ensina também aprende mais. Eu tinha muita dificuldade em matemática. Eu não conseguia fazer continha de divisão, de multiplicação. E eu fui se juntando com alguns colegas e aprendi. Aí eu fui fazendo e hoje eu sou líder. O estudo leva ao futuro, né? Queria agradecer ao repórter Alessandro Torres, que fez a reportagem. O professor dá aula em duas escolas na periferia, de Quixadá e Quixeramobim. Quixeramobim e Quixadá. Quixadá eu passo o dia inteiro e Quixeramobim à noite. Como é que você notou que havia uma dificuldade de aprendizado? Por isso precisava fazer uma educação que estivesse mais perto das crianças. Isso. Né? Eu conheci a aprendizagem cooperativa no ano de 2014 e comecei a aplicar no ensino médio. E quando eu comecei a trabalhar no ensino fundamental, eu vi que a necessidade de trabalhar na parte da cooperação. Mesmo que ele ainda não tenha essa questão da autonomia, do protagonismo ainda, nessa maturidade, que ainda são crianças de 10, 11 anos. Quinto ano, né? Quinto ano do ensino fundamental. Porém, eles conseguem assimilar essa questão da cooperação, um ajudando o outro. Então, isso foi muito importante. Então, não é apenas o conteúdo que eles vão aprender mais, um ajudando o outro, mas pessoas melhores que se tornarão. Agora, essa horizontalidade é muito legal no aprendizado, né, Cida? É muito, e como nos ensina o Paulo Freire, é fundamental aprender a ensinar ao mesmo tempo, tornar a criança mais participativa. Mas eu queria destacar um ponto. O trabalho do professor Antônio toca num ponto central, o desafio do Brasil, que o principal problema que nós temos é a evasão das crianças, criança fora da escola. E a sua experiência prende a criança na escola, né? E eu também queria só destacar um ponto, Fátima, que tem muito estudo hoje que relaciona a criança dentro da escola e criminalidade. Com certeza. Então, quanto mais você garante que a criança fique na escola, menos ela está vulnerável a ser alvo de violência. Tem um professor Rolim que fez um estudo no Sul que todas as crianças que estavam, os adolescentes que estavam cumprindo pena, eles tinham saído da escola com 10 ou 12 anos. Então, a escola pelo menos deve ser um espaço de proteção que a gente possa ter para as nossas crianças. Com certeza. Né? Muita gente vê essa imagem, né? Deve se perguntar, mas espera aí, quando bota grupo assim, não fica uma confusão, vai aprender. Você passou por essa fase? Tem também a maturidade da criança? Isso. Né? Como a criança ainda está nessa construção da maturidade, então às vezes se torna até um pouco difícil. Porém, quando ele consegue compreender o conteúdo, quando ele está aprendendo, então ele não vai se preocupar em conversar com o colega, vai se preocupar em ajudar um ao outro. Né? Então, por isso é importante a cooperação, que um fica ajudando o outro,
outro, então a aula passa bem mais rápido. Tia, já acabou a aula? Já, vamos para a próxima Porque agora. toda criança é curiosa, a criança gosta de aprender. Muitas vezes a escola E gosta de ensinar também, né? Essa responsabilidade, né? Vou ensinar, isso é incrível. E tira um pouco da competição entre eles. Também, né? que é fundamental, né? Eu tenho uma curiosidade. Tipo, a gente está falando de dentro da sala, né? Eu também já fui professor de escola pública. Inclusive, nós somos vizinhos, né? Pessoa de Mombaça, cidade do lado. Inclusive, Mombaça. Leva esse homem para dar um exemplo lá também para a escola, para tentar ajudar ainda mais lá dentro. Faço esse apelo. Mas a minha pergunta tem a ver com fora da sala, porque você também está quebrando um paradigma de educação, né? Como que você é recebido também, como que você foi recebido e como é recebido hoje por outros professores, pelos diretores. Uma boa relação. E isso mostra que nós, professores, todo dia estamos lutando para procurar metodologias diferentes para ajudar nossos alunos, né? E com isso, construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E eu me sinto mais responsável por eles, porque fazendo uma forma um pouco diferente. Porém, fica muito gratificante quando eu vejo um pai que vem agradecer que o aluno aprendeu, ou com os professores na minha própria escola que a gente trabalha. Nossa, que legal, como é que você está fazendo? Me ensina, me explica, né? Então fica essa troca. Essa troca. E o resultado veio, né? A escola ficou de quinto ano entre as 50 melhores do Brasil pelo IDEB. Em Quixeramobim, nós, no ano de 2017, o último IDEB, a gente ficou entre as 50 melhores, a escola Socorro Coelho. E ficou muito feliz, né? E a gente agora está em Quixadá, também na Escola José Bonifácio, lá no Campo Novo, que a gente também tá aplicando essa mesma metodologia para ver se a gente consegue também alavancar o mesmo. E de onde veio a ideia? Eu conheci a aprendizagem cooperativa em 2014, numa formação que eu fiz pela Secretaria do Estado, junto com a UFC, professor Manuel. Ele nos apresentou para aplicar inicialmente no ensino médio, que eu já trabalhava, né? Mas você tentou também com crianças menores. Isso, aí eu trabalhei na Escola Humberto Bezerra no ano de 2014. Em 2015 eu passei no primeiro concurso, assumi em Quixeramobim, comecei a trabalhar, e quando foi em 2017 a gente teve esse bom resultado. Em 2016 passei no concurso de Quixadá, assumi agora neste ano. E a gente está lá nessa E eu luta. acho que ele funciona muito bem como um belo exemplo, porque por ter sido aluno de escola pública, por ter 2 graduações, por ter 3 pós-graduações, ele é um exemplo muito próximo para os alunos de que, se eles conseguirem na educação, é possível. Né? Posso só fazer um parênteses, Fátima? Que saiu agora, essa semana, 2 pesquisas muito importantes e tristes, na verdade, do nível da formação do professor no Brasil, principalmente o professor do ensino fundamental, e também do quanto os professores são intimidados no Brasil, né? O professor gasta muito tempo tendo que colocar ordem na sala, mas o que eu queria chamar a atenção é justamente para isso, para a formação dos professores. Ele foi fazer um curso, a partir desse curso, teve essa ideia e mudou a vida dessas crianças. Então, a gente precisa cada vez mais investimento na formação de professores, que a gente está com um déficit gigantesco. No Brasil, a gente investe 10 vezes menos do que nos países desenvolvidos, e eu acho que isso faz toda a diferença, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os cortes que estão sendo propostos na educação, inclusive na educação fundamental. Porque eu ia comentar um pouquinho esse aspecto, que tem muita experiência interessante no Brasil, e isso traz uma coisa bonita do país para enfrentar o desafio da educação que a gente tem hoje. Nós fizemos uma pesquisa com 3 mil professores que trabalham, boas experiências para lidar com preconceito em sala de aula, e todos eles dizem que essa estratégia, essa metodologia de trabalhar com o coletivo, a criança, a família, a comunidade, faz toda a diferença. Professor, muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado, Eu tenho certeza pai. que muitas daquelas crianças vão pensar em ser professora a partir da experiência que estão tendo e graças ao contato com você.